Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, a nossa live e às 19, né? Na quinta, na sexta e no sábado, às 19 horas. Enquanto Deus permitir, nós estaremos aqui passando nosso testemunho, resplandecendo Cristo, porque o cristão, muitos falam que são cristãos, mas também falava que eu era cristão e não sabia que o cristão verdadeiro ele tem que resplandecer Cristo com a vida espiritual. Mas enfim, dando continuidade, né, o que nós começamos no sábado passado, nós vamos tratar desse vídeo lá do Luiz Fontes, do canal YouTube Celebrando Deus, e o título é A Urgência do Despertamento Espiritual. Senhores, meu coração grita por isso. Todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação hoje é essa palavra de urgência do despertamento espiritual. A Academia Dinamis, há 2 anos, vem colocando aqui nas redes sociais, e está tudo gravado, está no YouTube, exatamente, conclamando, lembrando, ressaltando, pregando a vida espiritual em Cristo e Cristo em nós. E nós sabemos muito bem a dificuldade, que o mundo se volta contra o Filho de Deus quando esse começa a se expressar. Aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu com Paulo, e acontece com qualquer filho de Deus. Só que a religião leva para um outro lado. Eu também não quero falar muito sobre isso, que por isso que nós estamos aqui estudando o preletor, no caso com esse título aí, o Luiz Fontes. E também, uma novidade que vocês devem estar percebendo, eu estou colocando a playlist que está lá no nosso canal YouTube. Então, mais do que o estudo aqui, o comentário, que vai ficar numa outra playlist, que é o dos estudos da vida espiritual, tem uma playlist de 7h30 que tem esse tema e algumas coisas, vídeos de outros, vários, vamos dizer assim, preletores, sobre o tema ou assemelhado ao tema. Tá? Então, nesse caso aí, é o mesmo tema. Então, vamos passar já pro vídeo, né? Possivelmente o Egito, a Síria e a Babilônia, impérios que eles conquistaram. Eles diziam: levanta-te, devora muita carne. Ele está lendo alguma coisa da Bíblia, e daqui a pouco a gente engata a entender o foco aí da visão que está escrito na Bíblia, é um sentido figurativo e que vale para nós hoje na realidade espiritual. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui 4 outros semelhantes a um leopardo. E tinha nas costas 4 costelas, que foram os 4 generais de Alexandre. Ptolomeu, que governou o Egito depois da morte de Alexandre. Depois o Cassandro, que foi para a Macedônia, Grécia, né? O Lisímaco, que foi para a Trácia, a Bitínia. E por último, o Seleuco, que foi para a Síria e parte da Ásia Menor. Então, muito clara a profecia. Imagina você pegar a história e colocar do lado dessa profecia. Se cumpriu. Você quer um testemunho maior do que esse? Aí diz, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte. Aí tem umas descrições dele, porém lá embaixo diz assim, na última frase desse versículo 7, tinha 10 chifres. Chifres fala de autoridade.
O número 10 fala de responsabilidade. Então, aqui tem a ver com uma responsabilidade governamental. Versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, esses 10, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como de homem, uma boca que falava com insolência. Versículo 16. Cheguei-me a um dos... Vejam primeiro a competência do Luiz Fontes em ler e explicar, quanto ele já não estudou isso. E a hora que a gente escuta isso, eu diria que ao ler a Bíblia, para você chegar nesse estágio do conhecimento que ele está falando, acho que precisa de muito chão e muito tempo. E a hora que, por isso que eu trago esses preletores, que não são religiosos, assim como eu não sou religioso. Trago, são estudiosos e mais, são filhos de Deus. São homens que fazem parte do corpo de Cristo e têm uma vida espiritual. A gente sente isso, a revelação, à medida que ele fala. Eu já acompanho há cerca de 20 anos esses preletores, eles estão todos alinhados, estão alinhados com Jesus Cristo. Vamos escutá-lo. Que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres, que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava, e eis que esse chifre que é o anticristo, é a besta, diz assim, fazia guerra contra os santos e prevalecia. E aqui nós precisamos interpretar essa palavra. Nós não podemos ir para casa sem interpretar isso aqui. Quer dizer que ele vai... Então, senhores, é figurativo. Vale, hoje, espiritualmente, é uma realidade espiritual. Lá foi uma realidade natural. E é muito figurativa a linguagem. Jesus Cristo falava muito por parábolas. Esses homens que estudam, os eruditos, que estudam a Bíblia, trazem conhecimentos que facilitam muito a gente a ouvir, a estudar, que é o objetivo aqui da academia, treinar, procurar com amor a ágape, morte e ressurreição de Cristo, nascer em Cristo, ter o Espírito Santo, vivificar o nosso espírito. Tudo isso traz revelação. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós pode ter revelações, só que as revelações não são iguais. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, todos nós agora podemos ter revelações a partir do que ele está falando, mas diferente, porque cada um de nós tem um propósito. Tá? Opa, deu problema aqui. O que aconteceu? Um minutinho só. Connected. Desculpa. Nossa, Escute isso, irmãos. Não vai. vou voltar Porque um pouquinho. lembra, versículo 16. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres, que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3,
daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros.